Boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio do Superlativo Mentes em Movimento e hoje nós vamos falar sobre redes sociais. E aí, redes sociais são boas? Hoje nós vamos receber aqui no Superlativo o professor Rodrigo, que já acabou de entrar. Vamos convidá-lo agora para participar. Um minutinho, vou enviar o convite para ele. Prof, você pode, por favor, pedir para participar? Aí, maravilhoso, já pediu. Um pouquinho de paciência enquanto isso. Olá, Aline, seja bem-vinda. Lucas, que bom te ver por aqui. Muito bem-vindo. Olá, professor, seja bem-vindo. Está me escutando bem? Mas não tá saindo aqui. Não tá saindo? Deixa eu ver aqui, peraí. E agora? Por alguma razão... Peraí, eu vou desligar e ligar de volta. Beleza. Oi, Samuel. Afinal, eu discuto por aqui, né? Mas é menos bom. Menos bom. Mas tá, a minha voz tá saindo. Sim, sim. De vez em quando ela fica meio lenta, mas sai. Ah, daí deve ser problema da conexão. Ou da pecinha aqui, né? Agora foi. Não, conexão. É a conexão? Pronto, deu boa? Agora deu boa. Não tá legal o meu cenário aqui, mas tudo bem. Essa biblioteca maravilhosa, invejável. Melhorou. Né? Melhorou. Só gibi. Só gibi, aham. A gente sabe, a gente vê durante as aulas o tanto de gibi que tem aí. Professor, muito obrigada por aceitar o convite e dispor de seu tempo também. Gostaria que você falasse um pouquinho de quem é o Rodrigo na fila do pão, então, contasse um pouquinho da sua história. Poxa. Então, veja só. Eu sou um caboclo formado em História no século passado, que depois eu fiz o meu mestrado em Tecnologia, fiz um doutorado em História, um pós-doutorado em Tecnologia e agora estou começando um pós-doutorado em Saúde Mental. Muito começando, tipo, essa semana supostamente começou. Oficialmente nem começou ainda, então é isso. O cara entre a História e a Tecnologia e que trabalha na Uninter no programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias, que é a História, não é? E a Tecnologia, que é bem o programa que você faz o mestrado. E eu tenho lá vários alunos, mestrandos, doutorandos. Estamos sempre lá tentando fazer essas pessoas virarem doutoras. E é maravilhoso. E já digo, pessoal, que as aulas do Rodrigo assim, são sensacionais. São discussões maravilhosas de explodir a cabeça, todas elas. Então, eu sou um pouco suspeita aqui, né? Vou pedir um favor para todo mundo, antes da gente começar real oficial, já começamos, né? Mas entrar mais a fundo na nossa temática sobre as redes sociais. Vou pedir para o pessoal aqui que está assistindo que enviem essa live para pelo menos 3 pessoas que possam se interessar por este assunto sobre redes sociais. Façam isso agora, neste momento, por favor. Vou mandar aqui também para que este assunto alcance mais pessoas. Porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso e super relevante. Feito. E agora vamos começar. Oh, yes. Redes sociais, então, são boas? Não. Como assim não? Pronto, acabou a live. Não são. Elas fazem mal. Elas, em geral, os algoritmos atuais das redes sociais são extremamente nocivos para as pessoas enquanto indivíduos e para a sociedade em geral mesmo. Nossa, já começou assim com um soco no rim, eu não esperava assim, logo de cara. Acabou já. Você pode pontuar assim, em que sentido que elas estão... Em todos. Tá. Mas vamos lá. Bom, a ideia é o seguinte. A ideia de uma rede social, e vamos aqui diferenciar, porque quando você vai, sei lá, na feira, no domingo, você também participa de uma rede social. Também é uma rede social, porque é uma rede de laços frágeis, onde as pessoas relativamente se conhecem. Então, assim, eu vou na feira aqui no Pilarzinho, e eu sei o cara que vende pastel. Ele me conhece, ele sabe meu nome, ele sabe que eu moro mais ou menos ali, eu sei que todo domingo ele está lá,
eu sei mais ou menos o nome dele, eu sei quem que trabalha com ele, e sei mais ou menos o horário que tem que comprar o pastel que eu quero e tal. Então, são formas frágeis, mas ainda existentes, de uma interação social um pouco maior do que um oi, tudo bom. Né? Mas isso não é o que é o Facebook, Instagram, Twitter, enfim. Essas coisas, Facebook, Instagram, Twitter, são redes, aliás, são plataformas de redes sociais digitais. Então começa com a ideia do digital antes. Então tem que ter energia elétrica para funcionar o digital. Tem que ter. Né? Porque daí você vai argumentar que, não, mas o celular. Não, o celular é com energia elétrica. Você coloca ele na tomada para funcionar. A segunda coisa é que ela é uma plataforma. Ou seja, tem alguém único que ganha muito dinheiro, influencia e dá as regras dessa coisa. Aqui, do lado, quando eu vou comprar o pastel, não tem esse problema. Eu posso comprar o pastel, posso não existem... A regra que vale ali dentro, ela não se sobrepõe a nenhuma outra regra do Estado, por exemplo. E não está no invólucro que a pessoa acredita que pode fazer o que quiser apenas por estar ali. Né? Então, tem essas grandes diferenças assim. E as redes sociais, elas trabalham com base em algoritmos. Então, assim, para explicar para a galera que não conhece muito, o algoritmo é uma instrução complexa. Então, normalmente matemática, mas é uma instrução complexa. Então, se eu disser para você, Sharon, vá no mercado, compre café. Se não tiver café, você compra chá. Se não tiver chá, você compra biscoitos e me traz o troco. Se o troco for menor do que R$20, você pode comprar em bala. Se ele for maior do que R$20, você compra um refrigerante. E assim eu vou colocando todas as regras de uma maneira que você não tem nada fique dúbio. Não existe dubiedade no algoritmo. Então, ele vai te entregar uma resposta perfeita para aquele problema. Né? Ou vai buscar entregar uma resposta perfeita para aquele problema, isso de uma maneira digital, algorítmica. Né? Então, esse é um algoritmo. Então, um algoritmo hoje, sei lá, do Facebook, por exemplo, no livro do Sumpter, ele fala em 2017 que o algoritmo tinha 30 mil páginas, por exemplo. Caramba. O algoritmo do Facebook. E para que serve esse algoritmo? Serve para promover o engajamento. E o que é engajamento? É o jeito de você deixar a pessoa cada vez mais dentro da plataforma. Porque uma vez que você fica cada vez mais dentro da plataforma, mais comerciais são vendidos. E uma vez que mais comerciais... Aí se retroalimenta, que eu já explico, mas uma vez que mais comerciais são vendidos, mais dinheiro essas pessoas ganham. Portanto, você, Sharon, e eu, neste momento, estamos trabalhando de graça para o Mark Zuckerberg. E todo mundo que está nos assistindo também. Né? Então, cada vez que você entra numa rede social, você está trabalhando de graça para essas pessoas coitadinhas que pouco dinheiro têm, não é? Então, em vez de ajudar pessoas que realmente precisam, talvez a gente gaste muito dinheiro ajudando multimilionários. É uma reflexão que fica aí para as pessoas. E esse algoritmo, esse engajamento, ele faz com que as pessoas fiquem cada vez mais lá dentro, né, dessa rede. Como que as pessoas ficam cada vez mais lá dentro? Porque o engajamento, ele pega aonde... Não é o que você gosta, é o que te provoca. Então, se você vê um vídeo de gatinho e clicou, te provocou alguma coisa e você fez um movimento. Mas se alguém escrever que a Terra é plana, eu vou ter muito mais envolvimento. Portanto, o algoritmo que promove o engajamento é um algoritmo que, por uma questão puramente mercadológica, busca o pior que há dos seres humanos, que é o ódio, a raiva, porque é isso que motiva. Por isto posto, fica bem difícil para acreditar que rede social é legal em alguma instância.
É triste, né? É triste porque hoje a gente sabe que nós adultos passamos em média 4 horas dentro de uma rede social, né? E alimentando-se do quê? Agora a gente entra nesse viés um pouco mais educativo. Gostaria que você falasse sobre educação e educação relacionada às redes sociais. O que é educação? Então, a gente tem um problemaço, né? Porque assim, a sala de aula, ela nunca foi legal, né? Sim. Não era legal. Quando eu era moleque, não existia rede social e eu fazia qualquer coisa que não era prestar atenção no professor, sabe? Eu fui um péssimo aluno, só me emendei mesmo no mestrado. Até então eu era um péssimo aluno, eu colava na prova, eu ficava de zoeira e tal. Então nunca prestou muita atenção. Mas tinha uma diferença que é crucial. Aliás, tem duas, uma é em relação ao bullying, mas isso a gente fala depois. Tem uma relação que é crucial. Eu estava lá e tudo o que me chamava atenção era daquela sala. Era na interação com aqueles colegas, com aqueles amigos. Hoje, essa interação está em outro lugar. Ela está num lugar que eu não sei onde é. Pode ser alguém da Austrália, pode ser a minha mãe, pode ser o meu amigo que está ali na outra mesa, mas o celular ele fica ali gritando para que você mexa nele. E ele grita. E é muito difícil de você ignorar esse grito. Porque ele está. Aliás, esse é o ponto do pós-doc que eu vou estudar, a dificuldade. Por isso que assim, eu estou falando meio o que eu acho, mas eu vou estudar isso a fundo, de verdade, bem a fundo. Mas eu acho que o celular, mesmo quando ele está desligado, ele atrapalha a concentração das pessoas na hora do estudo. Ah, Porque a sim. Isso pessoa tem. fica. Uhum. No livro Cretinos Digitais, né? O Isso. Michael, ele traz um estudo, né? Ele cita um estudo de que o fato de ter. Você tá sem celular, mas o fato da pessoa do seu lado, o seu colega de turma, estar com o celular em cima da mesa, o seu foco e a sua concentração caem Isso. 20%. 20%! Que é Então, o muito. seu coleguinha é muita coisa. É muita coisa, né? Hoje a gente já tem dados muito bem consolidados, né? Do tempo que adolescentes e crianças, que são o foco aqui, né, da SUP, permanecem em rede social, que é um número alarmante, que vai de 5 a 14, 16 horas por dia, né? A gente pode afirmar que eles também estão sendo educados por ali? Sim, certeza. Nossa, certeza absoluta. Né? Assim, esses dias atrás eu vi o meu vizinho, tinha 9 anos, agora fez 10, mas ele passava 8 horas por dia no celular, jogando. É claro que isso influencia. Eu não vou aqui argumentar que isso não existia em outros momentos também. Sim. Porque quando eu era moleque tinha televisão. E eu ficava 4 horas vendo TV. E tá tudo bem também. Quer dizer, não sei se tá tudo bem também, né? Olha o jeito que eu virei. Mas a gente tem. Isso sempre meio que existiu. O ponto é que agora os pais não sabem para onde as crianças estão indo. Porque a televisão estava ali e, querendo ou não, o pai dava uma espiada, sim, e sabia o que estava acontecendo. Agora você não sabe para onde essa criança está indo no celular. E tem-se, isso é no livro da Twenge, ela fala isso muito bem, no iGen é o nome do livro, que aqui não dá para ficar ficando livro porque é muito pequeno, né? Ela fala que as pais e mães acreditam que os filhos estão seguros, porque não está na rua. Só que não sabe que o celular é um mundo maior, mais amplo e muito mais perigoso do que a rua. Né? Muito mais. Então isso é uma coisa muito complexa também. E sim, são estudados, porque a gente sabe que existe o ensino formal, que é da escola, faculdade e tal. Você tem o ensino não formal, que são cursos, né, cursos livres e tal. E você tem o ensino informal, que é o que você aprende com os amigos, com a televisão, com a rede social. O próprio Orozco, quando ele vai falar sobre educomunicação, na virada do século, ele já fala, olha, enquanto a escola achar que só ela educa, ela, nossa, está fadada ao fracasso. Né? Se a gente não descobrir como utilizar o celular para educar, e daí eu não estou falando
de redes sociais, porque a rede social tem um dono, e se esse dono não quiser educar, ele não vai, né? Tipo, se o Elon Musk, que é o dono do ódio do mundo, e o Mark Zuckerberg falaram, não, a gente não quer educar, inclusive a gente quer fazer o contrário, a gente quer provocar o caos. Eles o fazem. Como o Facebook provocou o caos em Mianmar, né? Daquele livro lá, como é que é o nome? A Máquina do Caos. Ele mostra como que foi feito. Se você pegar o que o Elon Musk está fazendo, fez com a Bolívia, tentou fazer com o Brasil, bem complicadinho também. Né? Bem complicado, esses caras são donos. Agora, você usar o celular para criar, sei lá, um jogo bacana, para usar alguma coisa do celular na sala de aula, aí isso é extremamente válido, né? Sim. Teve uma pergunta aqui do Ricardo. Ricardo, que alegria te ver aqui. Muito obrigada. O Ricardo é apresentador lá na RIC TV. Esse talvez um grande Que massa. ponto. Ele é demais. A capacidade de escolha de quem não está pronto a escolher, Analogamente. Tá pequenininha a letra aqui, a pessoa tá sem óculos. Ao que o professor falou de horas em frente à TV antes. Pois é, então. O problema é que uma criança, um adolescente, não sabe ainda, não tem maturidade suficiente para decidir totalmente o que vai assistir. Por isso que existe censura. Só que lembrando aqui que a televisão é uma concessão pública. Isso significa que o governo legisla sobre ela. E a rede social, não. Não é uma concessão pública. É uma instituição privada, onde não tem uma legislação sobre ela. Não tem uma legislação a priori. É lógico que se a rede social fizer alguma bobagem, ela vai pagar nos termos da lei. Mas não existe uma legislação a priori. Como não existe uma legislação a priori, ela é muito mais passível de ter de tudo que é coisa ruim apenas para motivar o dinheiro, que é o grande lance, né? Uhum. Porque assim, quanto mais tempo você fica dentro da rede social, mais você entrega os seus dados e mais essas empresas, Facebook, Twitter, enfim, vai pegar os seus dados para fazer publicidade direcionada para você, né? Uhum. Tem um outro livro que a gente comentou dele esses dias, numa conversa, eu e você, do Adam Alter, que não é Sandler, Isso. né? O Irresistível, que ele explica como o mecanismo das redes sociais funcionam, que é como o cassino, né? Então, alimentando essa roda. Isso. Então, o professor entende... Posso? Júnior, eu vi a sua pergunta, eu já vou para ela também. Só vou ler a do Ricardo aqui, que a gente está falando sobre ela. Então, o professor entende que é necessário uma regulamentação que seja ou equivalha das redes sociais? Eu acho que uma legislação é necessário. O mundo inteiro está caminhando para a legislação. O mundo inteiro. Toda a Europa já está legislando. A Europa já é legislada, né? A rede social não pode isso, aquilo, já está bem estruturadinho na maior parte dos países, né? Alemanha, França, eu acho que a Itália já legislaram. Os Estados Unidos já legislou, Canadá já legislou. O Brasil está muito perto de fazer isso e os outros países ao redor também farão, né? Porque senão você vai ter um cara, um indivíduo, que vai ser mais forte do que o país. Sim. E daí inviabiliza, não importa para que lado você torça, se é de esquerda, de direita, de cima, de baixo, ter um cara que legisla no país é uma coisa muito complicada, porque a gente tem uma estrutura, pelo menos no Brasil, onde você tem um presidente, mas o presidente também tem o legislativo e o judiciário, que se regulam ali. Para baixo, você tem senador, você tem deputado, você tem prefeito, você tem vereador, você tem governador, tem toda uma miríade de coisas. Aí agora vai chegar um cara e falar, não, eu mando em tudo, eu mando no país. Cara, tem que ter uma legislação, sim. Ninguém está acima da lei. Sim, o
Mustafa Suleyman, né, o criador da DeepMind, ele traz isso também no livro A Próxima Onda, e de como é importante nós, seres humanos mortais aqui, civis, falarmos sobre para realmente gerar discussão e que isso tenha, né, uma consciência populacional maior, né? Alguém tocou a campainha aqui, depois eu atendo. Deixa que a Laura atende. E Ricardo, também queria trazer um ponto aqui que não é só... Ela foi atender. Foi atender. Que elas estão brincando aqui, as crianças estão brincando. Gente, ó, tá todo mundo aqui, ó. Me perdi, já vou voltar. Você estava falando do Ricardo. Falei do Ricardo, que não só os professores, né, precisam ter essa consciência de necessidade de legislação, mas também os pais, e também monitorar, de certa forma, o que essas crianças estão vendo, né? Hoje a gente tem uma lei que é COPPA, se eu não me engano, é COPPA o nome dela, que ela é baseada numa lei americana, que proíbe crianças menores de 13 ou 14 anos, agora eu não lembro o correto, de terem rede social. Só que não adianta a lei se não tem uma fiscalização também. Né? Hoje nós vemos as crianças menores de 14, 13 anos dentro de redes sociais, né? Mas daí tem um estudo de um amigo meu, do Luciano Silva, que ele estudou história em quadrinhos dos anos 50, história de quadrinhos de terror dos anos 50. E sempre vinha acima de 18 anos. Então, era uma revista comprada em banca apenas para maiores de idade. Entretanto, todas as propagandas que tinham dentro do negócio eram de brinquedo. Quem que lia aquelas histórias? Sabe? Então, eu sou muito contra redes sociais mesmo, sou contra, mas é legal a gente também ponderar que também não é esse fim do mundo. Né? E que essas formas, essas manifestações infantis, elas já eram feitas, estou falando dos anos 50. Sim. Então, assim, já faz quase 80 anos, né, que a molecada fazia essa picaretagem de comprar gibi que não podia, né? A diferença é que hoje é muito mais fácil, mas tirando isso... Sim. E os conteúdos estão mais pesados também, né? Mas são realistas, né? Bem diferente dos quadrinhos, né? Mas já acontecia, né? Claro. Super importante essa informação, né? Eu entendo que é uma grande mudança, ainda que já deveria ter sido absorvida. Professores deixam de ser os detentores do saber para serem os curadores do conteúdo. Muda o papel também. Com certeza. Sim, mas isso ainda tá bem, né? Essa é a melhor parte. É a melhor parte. Porque daí vamos lá, no processo de ensino-aprendizagem, ninguém ensina ninguém. A pessoa é que aprende. Não existe transmissão de conhecimento. Existe uma pessoa, um professor que passa informação e o aluno, a partir de um processo reflexivo, desenvolve ou não o conhecimento sobre aquele tópico abordado. É assim, o professor, se fosse transmitir o conhecimento, todo mundo entenderia do mesmo jeito. E não, as pessoas entendem de forma diferente, porque o processo interno de percepção das coisas é diferente, né? Então, se modifica bastante. E o fato do professor dar a autonomia deveria ser do aluno, porque é ele que precisa aprender. Supostamente o professor já sabe aquilo. Então, se o aluno está no centro do processo, cada aluno está no centro do processo, o aprendizado dele fica muito superior, muito melhor. É só você lembrar quando você era criança, a aula que você gostava e, portanto, você se interessava e ia atrás, e a aula que você não gostava e, portanto, né? Tinha muita influência do professor, né, de despertar esse interesse, né? E também levar o aluno à reflexão. O que é importante, o que ele tira daquilo. Sim, promover o processo reflexivo do aluno. Vou ler a pergunta do Júnior. Por isso, sou a favor dos métodos educacionais como o sistema Waldorf, que trabalha no desenvolvimento centrado no ser humano. Eu conheço um pouquinho o Waldorf. Então... É que o Waldorf é para criança, né? Criança pequena. Aí já foge do meu escopo, né? Eu trabalho em geral com faculdade, né?
Então Aham. foge do meu escopo. Eu até conheço alguma coisa. A ideia da pedagogia Waldorf é, por exemplo, uma cama pequena para que a criança possa sair e fazer o que ela precisa. É uma pia pequena para ela saber lavar louça, para ela saber se virar na vida. Essa é a ideia. Mas isso é para crianças, né? Então eu não. Eu estou falando meio de orelhada, eu não sei o suficiente para afirmar alguma coisa de verdade. O Waldorf eu usei um pouco com a minha filha em casa, mas eu nunca apliquei também, né, para É. outro nicho. Vou ler aqui a do André Roberto. Obrigada aí pela contribuição. André, obrigada. Júnior também foi meu professor. Na década de 80, eram os jornais impressos e suas colunas sociais publicando as fotos das celebridades no seu círculo social. A tecnologia trouxe evolução, mas o enredo da história é o mesmo. É, assim, eu não acredito que a tecnologia traz evolução. Já falei, não deixe nenhum aluno meu escrever que a tecnologia traz evolução. A tecnologia traz mudanças. Não traz evolução. Evolução para quem? Evolução que significa que ficou melhor. Você acha mesmo que o mundo está melhor? Sabe? Olha, Para você argumentar que o mundo está melhor, você tem que dizer para quem ele está melhor e de que exato, forma ele está melhor. exato. Né? Então, assim, o fosso entre ricos e pobres está cada vez maior. Uhum. A, não, nós temos muito mais tecnologia. Tem tipo o Uber, que faz precarização do trabalho das pessoas. Tem o cara de São Paulo lá, o secretário de educação, falando que quem vai fazer as questões dos professores é o chat GPT. Melhorou para quem isso aí? Evoluiu para onde? Para o chat GPT fazer questão para professor. É isso. Que os alunos vão receber do chat GPT as questões e vão receber do chat GPT as informações. Aonde que está a evolução aí? Então, assim, dá para você argumentar que um celular teve uma evolução para outro celular. Ok, a gente está lidando com a mesma coisa que tem uma evolução de um lugar para outro. Mas a tecnologia não evoluiu a sociedade e não melhorou. Ela mudou, ela altera fontes de poder, né? Se antes o poder estava num lugar, agora ele está em outro, mas melhoria, não sei, eu não deixo usar a evolução. Mudanças, ok. Mas evolução não, ainda mais solto assim. Tem que dizer da onde que é essa evolução. E aqui a gente está pontuando uma tecnologia específica, né? Nas digitais. Ou você Não. abriria esse leque para qualquer tecnologia? Porque o fogo é uma tecnologia. Então, o fato de cozinhar alimentos, né, trouxe o ser humaninho para onde ele está agora. Então, olhando por esse viés, ele pode ter sido positivo. Estou arriscando aqui, hein? Estou arriscando. Mas, tratando agora das digitais, entra realmente toda essa questão, né? Então, mas o fogo, ele melhorou realmente para alguma parcela da população, mas ao mesmo tempo, a partir do fogo, as pessoas descobriram que matar os bois era legal para comer. Então, para os bois não é tão legal assim, né? Então, para quem? De novo, para quem? Sempre É ponto bom. da referência. Isso. Evoluiu para, tá, beleza, ok. Ou não, Uhum. né? Então, essa coisa de você usar de forma indiscriminada uma palavra como essa, eu acho que tem que tomar um certo cuidado. É lógico que eu também estou longe de ser o detentor da verdade, mas eu acho que usar a palavra evolução assim, porque a ideia é muito positivista, é imaginar que o futuro vai ser melhor, mas o futuro não está sendo melhor, o futuro não está melhor. Assim, ó, fizeram uma grande evolução nas formas de arrancar árvores do chão. O Rio Grande do Sul agora está enfrentando a maior enchente do mundo. Porque os caras arrancaram a árvore lá na Amazônia, numa evolução das formas de arrancar árvores, e as pessoas estão morrendo no Rio Grande do Sul. Melhorou para quem? É É, bom pensar com nisso. certeza, com certeza. Não só nisso, e associar isso junto com o fato de que nunca é uma ação isolada, né? O que a gente faz, ela reverbera por muito tempo e para a sociedade. Não é Isso. só o meu comportamento para mim mesma, né? Isso vai atingir. Vou ler, tem mais comentários aqui. André Roberto, sim, trocou o papel pelo digital, neste único caso específico.
Acredito que ele estava se referindo à IA. Perdi o time aqui. O Ricardo falou, em tese. Professor, por outro lado, rompe-se a barreira de quem antes já repetia o ChatGPT. O bom Sim. professor, ele vai ser melhor que a IA. Com certeza. Sim. Pedro, obrigada, Pedro, por estar presente aqui hoje. Como o cidadão pode se proteger neste ambiente das redes sociais digitais, de forma a buscar aproveitar os potenciais benefícios que ela pode oferecer, minimizando os riscos desta exposição? Olha, Não use. minimizar, né? Porque, assim, ó, no fundo, você está entregando seus dados para uma empresa multibilionária te vender coisas. Vender seus dados para alguém te vender coisas. Então, assim, me parece que um jeito de minimizar... Bom, eu, agora falando particularmente, Instagram, eu uso apenas 15 minutos por dia. Ponto. Eu tenho um limite, eu peguei um softwarezinho chamado Stay Free, eu só vou usar 15 minutos por dia. Pronto, acabou. Não, eu não preciso mais do que isso. Eu entendo que você usar o Instagram como uma grande lista telefônica, lógico que você nunca usou a lista telefônica porque você é muito nova, mas a galera antes ficava se batendo, né, com lista telefônica para saber o telefone do restaurante, o que o restaurante servia. Hoje não. Eu quero comer um cachorro quente agora. Pô, eu entro no Instagram e descubro. Para isso, ele é realmente muito bom, né? Mas eu não sei se o mundo precisa saber o que eu penso. Por que eu preciso dessa validação constante do outro? Por que eu preciso colocar o que eu estou fazendo para ganhar um coração do outro? Quem é esse outro? Eu entendo eu querer a validação da minha mãe, da minha namorada, do meu pai, dos meus amigos, mas do mundo? Será que eu preciso de uma validação do mundo? Né? Então isso é uma coisa muito complicada. Então eu acho que essa forma de enxergar a rede social como um certo divã, eu terminei com a minha namorada, vou colocar lá na rede social. Estou namorando de novo, coloca na rede social. Agora estou comendo um pudim, coloca na rede social. As pessoas precisam mesmo saber que eu comi um pudim? Sério? Sério? Precisa mesmo? Quando a gente fala dos adultos, isso fica mais evidente e talvez até um cômico trágico, um trágico cômico, né? Dessa necessidade de validação. Mas quando a gente fala das crianças, isso é muito pior, né? Muito pior. Ainda mais nessa fase de pré-adolescência, onde elas estão descobrindo e testando as suas possibilidades de ser. E uma negativa, ela é muito pesada, né? Se ela sofre uma rejeição, que é o bullying também, né? Que uma vez dentro da internet vai ficar para sempre, e ela toda vez que vê aquela cena onde ela sofreu bullying, se foi um vídeo, uma foto, enfim, ela vai sofrer aquela consequência novamente de forma fisiológica, ela vai sofrer constantemente com aquilo, né? Então, essa negativa, ela pode trazer diversos problemas psicológicos, sociais, de comunicação, enfim. E o outro ponto é que pela rede social, ela consegue validar mesmo, né? Então, eu recebi 3 coraçõezinhos. Olha só que legal, estou sendo aceita nesse ambiente. Mas e aí? Pois é. E assim, do ponto de vista dos adultos, eu acho que a rede social ela expõe muito as carências da sociedade. As carências individuais. Sabe? Você não precisa conhecer a pessoa para saber se ela está namorando, se ela está braba com a mãe, se ela está braba no emprego. Você olha. E ao mesmo tempo, uma grande mentira, né? Porque você entra lá no... Como é que é aquele de empregos, que é da Microsoft? O LinkedIn? LinkedIn. Todo mundo que é demitido agradece pela experiência, os grandes amigos que fizeram. Essa é a grande mentirada. Tipo, ok, algumas pessoas, é verdade, eu já fui demitido de lugares, saí agradecendo mesmo, as pessoas foram muito legais, não tinha mais como me manter, mas a maior parte das pessoas, quando vai ser demitida, é demitida de forma cruel, a pessoa não está esperando, ou ela não acha que deveria ser demitida, e ninguém fala isso. Todos falam que é muito legal. Então, assim, meio complicado, né? Acho que expõe as carências demais, demais. Eu, particularmente, aos quase 50 anos, eu não quero expor as minhas carências para a sociedade. As minhas carências eu discuto com o meu psicólogo,
ou com os meus amigos, talvez com os meus familiares. Expor as minhas carências para o mundo, numa dificuldade, a gente já vai entrar nas crianças, e entender o que é público e o que é privado, onde o público e o privado se mesclam, é um problemaço. É um problemaço. E daí vem a questão das crianças, que não conseguem identificar, por uma falta de maturidade natural, Sim. o que é público e o que é privado. Uhum. E daqui a pouco elas estão colocando as coisas privadas de forma pública. E uma vez que colocou de forma pública, não volta mais. E daí você tem o bullying. E daí o cara escreve alguma coisa e vão fazer bullying com ele para sempre. Porque era uma coisa privada que virou pública. E não é o público pequeno, é o planeta público. Então, assim, se eu era moleque, quando eu era moleque, fazia alguma cagada, alguma bobagem na escola, todo mundo via naquele círculo da minha sala. Agora é o planeta. O planeta vê. Então, assim, um troço bem bobo. Tem um amigo meu, de muitos anos e tal, que uma vez ele foi falar com o professor e a calça dele enganchou num prego e o cara ficou pelado no meio da sala. Né? Rasgou a calça do guri. Ele ficou só de cueca. Imagine, pô, a gente tinha 11 anos, 12. Imagina a vergonha. Mas ficou ali. Ali, ó. A gente tinha o quê? 40, 30 pessoas na sala? 40? Imagine alguém filmando isso e expor o garoto o resto da vida. Né? Nossa. Porque o Pra amiguinho dele não sabe o que é público e o que é privado. E ele expôs o rapaz. E aí? Como é que se segura isso? Pois é. É um bullying para sempre. E assim, o bullying da minha vida era um bullying na minha sala de aula. Talvez do colégio. Qualquer coisa, meus pais me trocariam de colégio. Hoje, o bullying é mundial. E aí? Como é que se segura? Sim. Então é complicado, né? Por isso a necessidade de se falar disso dentro das escolas também, sobre o uso consciente de tecnologia, né? Que é o que a gente Sim, faz, sim. que é o que eu faço, agora fazendo a minha propaganda. É o que Dai, vários dos meus alunos fizeram. A Laís, por exemplo, estava na banca dela, né? tava Então, assistindo. é isso. Aham. É isso. Daisy, isso? Dai, ou tá abreviado, não sei. Mesmo porque a história é cíclica, não partimos de um ponto A pior e estamos chegando num ponto B melhor. Se fosse isso, lá na Revolução Industrial, quando os caras falaram, agora ninguém mais vai precisar trabalhar. Olha lá, hein? Então, Pois é. Ricardo, então a tecnologia é boa, professor. Melhor a lista telefônica que o iFood? Um paradigma. assim, eu sei que o cara falou na zoeira, mas tudo bem, vamos lá. O que é tecnologia? A tecnologia é muito boa, é o motor da história, já diria o Karl Marx. Por quê? O que é tecnologia? Então, neste momento, agora, todos que estão nos escutando e escutarão no futuro, sei lá, qual é a principal tecnologia que eu estou usando? Não é o celular, não é esse fone. A principal tecnologia é a língua portuguesa, que eu estou conversando com a Cheryl e que todos estão escutando. É uma puta tecnologia extremamente refinada, extremamente complexa. Vai pegar uma pessoa de outro país para aprender português, é extremamente complexa, refinada, bem feita, funciona. Isso é tecnologia. Tecnologia não é tecnologia digital apenas. Tecnologia é o todo. O fogo é uma tecnologia. Ou, como diria Álvaro Vieira Pinto, você colocar um pedaço de carne entre o lombo do cavalo e a sela do cavaleiro para conservar a carne no sal é uma grande tecnologia. Então, tem que ver o debate do que é tecnologia. Porque essas empresas, e isso já vem de muitos anos, essas empresas elas querem fazer você acreditar que tecnologia é apenas o que elas vendem. É apenas tecnologia digital. E não, a principal tecnologia que a gente está usando agora é a língua portuguesa. Uhum. O meu óculos é extremamente uma tecnologia mais importante. Não, ela é mais importante do que o celular. Porque sem o celular eu posso te ver um dia na rua, mas sem o óculos não. Uhum. Literalmente, não vou ver mesmo. E isso é engraçado, que é uma falta de conhecimento mesmo da gente. Eu fui aprender o que é tecnologia agora no mestrado. Então,
É complexo quando a gente fala, né? Sem usar os devidos pontos ali referenciais. Vou ler agora a do Júnior. Um bom exemplo é o episódio, caraca, não sei falar isso. Eu, Nosedive? eu não estou enxergando as Tá. mensagens, então Se eu tô eu por não me você. engano, o primeiro da terceira temporada do Black Mirror. Black Mirror é sensacional. Esse final de semana eu assisti algumas coisas que me deixaram bem reflexivas também. E uma delas foi um dispositivo, a história era um dispositivo que a pessoa poderia implantar no seu filho para ele ter um filtro de violência. Então a pessoa Sim. crescia sem ver violência, sem sentir violência. Então quais foram as consequências disso? Tanto quando ela descobriu, é tipo sair da caverna do Platão, sabe? E o desenrolar da história foi bem interessante. Nets Eu não episódio. me lembro. Diga. Vou ler outra do Júnior aqui também. Nets, episódio para comprar carro. Estar nas melhores festas, tem que ter muitas curtidas através de um aplicativo. Ainda sobre o episódio que citei acima. Ah, é aquele da menina. Genial esse Sim. episódio. Genial. É que ela tem que ter uns X pontos na rede social para poder ir pro casamento. Senão ela não pode nem alugar o carro, porque a vida atualmente, isso está acontecendo de leves, mas tá, ela tá permeada por estrelinhas, né? Você pega um carro do Uber e você dá estrelinhas pro cara. O cara dá estrelinhas para você. Uma pessoa que não sabe dirigir, que não sabe como funciona a coisa, dá estrelinhas. E daí vem um aluno, e isso está acontecendo em várias escolas ao longo do país, o aluno não sabe como funciona um sistema de aula, não sabe a disciplina, e ele dá nota para o professor. E se o professor tirar nota baixa, ele é demitido. Meu Deus. Então, esse é o mundo da ultratecnologia, né? É. Aí, de novo, vamos perguntar aí, para quem que ela é boa? Esse sistema de estrelinhas que foi criado foi popularizado pelo Uber, é bom para quem? Quem é o... De onde vem, né, esse cânone de avaliação, né? Qual é a referência? Pois é. Muito bom debate, parabéns a ambos. Obrigada, Ricardo. Obrigada pelas contribuições aqui. André Roberto, kkkk. A tecnologia inovadora me derrubou. Acabou a energia e a conexão também. Ainda bem que você O André. O André virou doutor na segunda-feira. Segunda Uau, passada. parabéns. Parabéns. Ele é doutor há uma semana. Olha. Se for o André que tu pensando que é. Eu estava na banca. Boa noite, Yuri. Yuri do TDAH Descomplicado, que tem uma página muito legal que fala de TDAH. Ricardo, mas são questões pontuais. Professor, a gente tem que poder dar estrelinhas para o professor. A gente quem? Tem que haver bilateridade. Eu sou um pouco cético em relação a isso. Eu acho que os supervisores têm que dar estrelinhas, pode ser. Eu acho que as notas dos alunos têm que explicar. Eu acho que uma outra equipe fazer provas separada desse professor para avaliar, ok, mas os alunos darem. Daí sempre o aluno da disciplina difícil, o professor da disciplina difícil vai ser penalizado. Ou ele vai facilitar e todo mundo vai passar na maciota. Tem um livro, como é que é o nome dele? Tá aqui, ó. Algoritmos de Destruição em Massa. Que foi implantado um algoritmo lá nos Estados Unidos para avaliar os professores. Então, complicado, né? Eu acredito que ter esse lado que escuta os alunos é muito importante, mas ele não pode ser o determinante, né? O fator determinante para a avaliação completa desse professor. Exatamente. Né? Porque existem muitas questões, né? Muitas questões. Porque senão o professor acaba ficando refém. Sim. Né? Eu acho que quem tem que avaliar, assim, ó, obviamente, se o aluno está no centro do aprendizado, ele vai aprender mais. Ponto. Ponto. Porque senão, se o professor ficar subindo na sala de aula e ficar lá, blá, 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 copia no quadro, esse aluno vai tirar nota baixa porque ele não está nem aí. Né? Não está nem aí. Então, para o aluno tirar uma boa nota, precisa de um bom professor.
professor. E um bom professor no século XXI é um cara que coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem. Simples. Né? Você tem que ver a nota do professor, ela é a nota dos seus alunos. Esse é o ponto. Então, quanto melhor os alunos forem, e o melhor dos alunos não é a nota que ele tira, e sim da onde ele partiu para onde ele chegou. Então, ele tirou 3, mas ele partiu do 0, não sabia nada e conseguiu 3. Pode não ser tão ruim assim. Aí ele conseguiu 10, mas partiu do 9,5, é muito mais fácil. Do 9,5 chegar no 10 do que do 0 para o 3. Né? E é isso que esse livro aqui, o Algoritmos de Destruição em Massa, fala também. Essa questão de avaliação do professor, ela é bem extensa e complexa, né? Fazendo um link aqui, já que o Ricardo é do meio corporativo, talvez, Ricardo, essa avaliação fosse um pouco similar a uma avaliação de desempenho da equipe. Então, se a equipe tem uma avaliação, que você entende disso muito melhor que eu, 1000 vezes mais, né? Se tem uma avaliação boa, ela, né, pode refletir muito o gestor, né? A conduta do gestor, e a mesma coisa acontece em sala de aula. Aqui ele comentou também. Mas nota de novo, número, como... Isso também sou contra. Isso também sou... Só que assim, se você colocar estrelinha também, a diferença é 1 estrelinha ou 5 estrelinhas. Isso é muito difícil. Mas eu também não curto prova, eu só dou prova porque sou obrigado na graduação. Na pós-graduação, mestrado e doutorado não tem prova nas minhas disciplinas. Pode ver só trabalho e artigos. Artigos com tempo para a pessoa fazer, né? E livros, muito livros e tal. Você tem que escrever artigos, uma coisa densa, uma coisa que espelhe que você aprendeu. Agora, esse negócio de prova eu acho horrível. Prova, o cara tá num mau dia, ele tá com dor de cabeça ou aconteceu alguma coisa e ele vai mal na prova. O guri sabe tudo, mas vai mal na prova porque tá num mau dia. Eu sou contra provas, assim. Pedro, acho que essa avaliação está mais relacionada ao conceito de experiência do cliente, que é muito bom para a avaliação do produto e serviço. Só não pode ser a única métrica, sim. Um paradigma. Pois é, Ricardo, um paradigma. Mas que bom que estamos falando sobre ele. Isso é muito... Pois é. Isso é interessante. Esses debates são muito importantes, muito interessantes também. Temos mais 13 minutos só. De verdade, eu adorei estar aqui. Parabéns a ambos, muito legal. Nossa, obrigada, Ricardo. Obrigada você também pelas contribuições de todos. Finge que ninguém viu aqui. Tem um demônio e um anjo passeando aí, mas não quero te dizer nada. Né? Pelo menos tá equilibrado, né? Né? Ainda bem. Tem um equilíbrio. Aqui. Esse tá o anjinho, tá melhor. E sobre agora as redes sociais e bullying. Então, isso é um problemaço. Porque o bullying... Primeiro que o bullying ele é mundial e não é restrito. E segundo, que tem um bullying. Isso acomete principalmente as meninas, as garotas, porque eu tô meio fanho, então vou falar garotas, porque daí não tem o N envolvido. Que assim, a Maria fez uma festa. Se ela quer fazer um bullying com a Cláudia, é só ela não convidar a Cláudia pra festa. E colocar foto de todo mundo. Todas as pessoas legais estão aqui. Você vai argumentar que a Maria é obrigada a convidar a Cláudia para a festa? Não dá. Por outro lado, se você não convida, a Cláudia vai se sentir excluída. Porque foi mesmo. Então ela vai se sentir excluída. E não é excluída na sala, é excluída perante a sociedade. Tipo, mas por que você não estava lá? E isso vira um bullying. Tanto que vai sair agora um livro se não me engano, dia 1º de agosto. Eu vi hoje que me mandaram um e-mail pela Companhia das Letras, que é um livro que eu quase comprei em inglês, mas daí eu vi isso da companhia e daí acabei não comprando, que mostra que o índice de suicídio das meninas, das garotas, aumentou 400% de 2011 para cá. Por quê? É bullying. É isso. Tem uma coisa de eu quero ser... tem um... Primeiro, esse esquema das carências,
porque rede social expõe as carências. Então, assim, eu vou lá numa rede social para dizer como eu sou linda, como eu sou maravilhosa, qual é a carência que você está lidando aí? Né? Por que eu preciso falar para o planeta como eu sou? Daí, ao mesmo tempo, tem filtros. E ninguém mais tem poros. Não existem mais pessoas de poros. Né? Mulheres com poros. Então, as mulheres vivem numa mentira que, sabe, botar um filtro que você não se reconhece, e ao mesmo tempo a outra garota que está olhando fala, poxa, eu queria ser como ela, mas não sou. Aí você tem um duplo problema. Você tem o que olha e tem uma certa inveja, né? Do tipo, a minha vida não é tão legal, a minha vida não é tão bacana, eu não sou tão bonita. Você tem um culto ao corpo horroroso para as meninas, principalmente para as mulheres, né? Tem que ser magra, tem que ter peitão, tem que ter cabelo liso, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E ao mesmo tempo, quando tem algum tipo de propaganda oposta, em geral é para vender algum produto, não é uma coisa natural, é para vender algo, né? Aí você tem esse ideal de que tem que ser bonita, magra, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ao mesmo tempo, eu coloco um monte de filtro para tentar ser isso que eu não sou. Eu sei que eu não sou. Não tem como dar certo, né? Não tem como dar certo. Você está o tempo inteiro ansioso. Eu fiz um post essa semana, né? Semana passada, com o título O Dia que eu Enganei Meus Pais, que foi aquela foto criada pela IA. Quando eu comecei a testar aquele aplicativo, juro, eu fiquei 3 dias, porque ele dava um número específico de vezes que eu podia usar, então ele travava. Eu ficava olhando no relógio, esperando o momento para eu fazer mais figurinhas de mim mesma. E quanto mais parecido ficava, era um negócio, sério, uma sensação assim, perturbadora mesmo, né? Qual carência ele está falando com você? Oi? Quais suas carências? Exato, exato. Foram muitas. Muitas. E a pele é uma delas, o corpo é outra, né? A ostentação, esse mundo, né, imaginário dos lugares que a Sharon da IA estava e eu ainda não tinha, né, conhecido, enfim. Então eu fiz um teste dentro do meu Instagram. Eu postei aquela foto sem falar que era de IA. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo, vieram, né, e fizeram algum tipo de comentário, né? Reconhecendo que era. Os meus pais, de fato, acreditaram que era eu, perguntaram onde eu tinha ido. Meu pai começou a brigar comigo, onde já se viu, tá usando um vestido desse jeito, nananã, né, aquela coisa. Mas o interessante foi, eu sou uma pessoa que não tem muitos seguidores, 1000 e pouquinho ali, 1100, eu acho, sei lá. E o meu alcance de story, ele é baixo também. Aquele dia deu quase o alcance do número de pessoas que me seguiam. É bizarro, porque foi um alcance gigantesco. E se eu fosse dependente daquilo? Aquilo ia alimentar essa roda, né, de produção de imagens que alcançasse o número de pessoas para receber coraçõezinhos e alimentar, né, o ser as suas carências. Exato. E foi bizarro como o algoritmo levou aquela imagem específica para muitas pessoas. Muitas. A rede social ela expõe uma vulnerabilidade da raça humana, que isso não tem a ver com brasileiros, mulheres, ou homens, ou crianças. Existe uma vulnerabilidade na raça humana. A gente quer atenção. Então a gente é carente. Nós somos pessoas carentes, seres humanos carentes. E quanto mais a gente está isolado no nosso celular, mais carentes ficamos. Quando você está num grupo de amigos, sei lá, num bar, bebendo, ou jogando bola, ou jogando qualquer coisa, você fica menos carente, porque você está com a galera. Quando você está no seu celular o dia inteiro ali, você fica mais e mais carente. E você quer mais e mais mostrar para a sociedade que você não está carente. Você quer mostrar mais e mais que você tem um papel fundamental na sociedade. E você não tem. Você é só um Zé Ruela qualquer. Você não é fundamental na sociedade. Se você tirar a sua rede social, o mundo não vai nem ligar. E as pessoas que realmente ligam para você, que gostam de você, que te amam e tal, elas vão ligar no telefone. Elas vão mandar um WhatsApp. Ninguém precisa da rede social. A rede social é o jeito de você expor as suas fraquezas, expor as suas carências. Né? Ninguém precisa saber
de um indivíduo, né, normal, assim, não de uma empresa, mas de uma pessoa física, né? Ninguém precisa saber as carências de uma pessoa física. Eu fico constrangido. Várias pessoas que eu olho na rede social me constrangem. De verdade. Você vai passando aqueles stories. E assim, eu fico só 15 minutos no Instagram. Aí você vê o story, você abre ali 20 stories. O que que essa pessoa. Qual é a carência? O que ela tá querendo? Por que ela precisa de tanto afago? Por que ela precisa de tanta gente falando assim, oh, você é bonita. É bonita sim. É bonita. Pô, é um cachorro, né? Tipo, como é que é aquele cachorro bonitinho lá que eu adoro? Grandão, assim. Não sei. Ah, eu perdi a piada, porque eu perdi o cachorro, mas enfim. Deixa eu ler o comentário aqui do Júnior e tem mais aqui para baixo. A prevalência de conteúdo superficial e de consumo rápido nas redes sociais afeta a capacidade dos usuários de se engajarem em discussões significativas e profundas. E de Mergulhar no raso pode... concentração também. Afeta a capacidade de concentração também. Daí é um outro aspecto, né? Tipo, se você pegar o teu Instagram, por exemplo, tá lá, sei lá, culinária, jogo de futebol, música, livro, o tempo, e você passou um segundo em cada um, quando você for estudar um livro de verdade, como é que você vai conseguir se concentrar, né? Então ele afeta a capacidade de concentração também. Demais, né? Essa é a minha hipótese no pós-doc, né? E é a minha no mestrado também. Pois é. Que é parte dela também, de afetar toda a parte cognitiva. Mergulhar no raso pode quebrar o pescoço. Pode mesmo. Sou Sar Lourenço. Desculpa, Olha! Esse Souza Lourenço é um gênio das histórias em quadrinhos. Gênio mesmo, falando em voz alta aqui para que todos escutem. É o cara que escreveu Damasco, é o cara que escreveu Você é um Babaca Bernardo. Gênio, de verdade mesmo. Sério, falando sério. Que maravilhoso. Por que vocês têm ou usam as redes sociais? Quer começar? Eu mal uso, né? Eu mal uso. Eu tenho para momentos que nem esse, ó. Twitter eu não tenho mais, Facebook não tenho mais. Qual outro que tem? TikTok nunca tive. Acabou, né? E o Instagram. O Instagram é útil para pesquisar coisas do tipo, pô, aonde que tem lugar para comer? Eu sou um cara que gosta de comer, né? Aonde que dá para comer e tal, e só. Eu uso para isso. Mesmo. Eu uso 15 minutos por dia é o máximo. E você, Sharon? Vai lá. Eu entrei num colapso não há muito tempo atrás, há uns 2 anos atrás. Apaguei tudo, falei, chega de mostrar a minha vida. Para que eu vou usar a rede social? Então eu entrei nesse momento reflexivo. E hoje eu uso para isso, para divulgar trabalhos relevantes de pessoas relevantes e disseminar conhecimento de qualidade. Fazer com que as pessoas pensem, reflitam sobre coisas. E também divulgar ali um pouco da minha rotina. Por quê? Porque é ego, talvez. É a minha carência. Momento terapia aqui expondo minhas fragilidades. Viu? Temos mais, deixa eu ver. Boa noite, Flying Boys. É uma dupla maravilhosa de dança de hip hop. Fantástica, assim, meus amigos de longa data. Prof, 2 minutinhos finais aqui. Eu poderia ficar a noite inteira, né? Papeando, falando sobre. Mas você tem livros para ler para a próxima aula? Tenho. Você caprichou. Meu Deus! Por isso que eu não posso ficar tanto tempo na rede social mesmo, porque ela diminui a capacidade cognitiva de concentração e eu preciso ir para lá. Fato. Exatamente. Teria algum livro, filme, música, quadrinhos que você queira deixar aqui como sugestão? Eu acho que o livro mais legal, deixa eu pegar ele aqui. Atualmente, tem o meu livro, mas eu não vou fazer propaganda do meu próprio. Esse aqui, ó, A Máquina do Caos, que é de um americano chamado Max Fisher. Esse livro explica a rede social de um jeito maravilhoso. E quais os efeitos danosos que a rede social causa, assim, de suicídio de crianças a genocídio de povos. É isso que esse livro fala. A Máquina do Caos vale muito a pena, eu acho, para ser lido. Mas pode falar do seu também, por favor.
Então, mas o problema é que o meu, eu não tenho mais ele aqui, porque hoje eu fui numa outra live e eu deixei ele lá, acabei esquecendo, mas vou ter que Não, buscar. mas pode falar. Mas o nome Assim, é. Mas é só procurar por Rodrigo Otávio dos Santos, que é meu nome. Você procura lá na Amazon que tem o livro sobre redes sociais na educação brasileira, seus perigos e possibilidades. Esse é o nome do livro. maravilhoso. Na Amazon tem para vender e é baratinho, por incrível que pareça. Maravilhoso. Inclusive, já está na listinha da Sharon, né? Para Muito os bem. próximos. Tem que fazer a lição de casa, né? Professor, é isso. Foi muito legal. Muito mesmo. Ainda bem que vai ficar gravada, porque eu quero assistir depois e fazer algumas anotações também. Obrigada a Quando todos. precisar. E, agora teve uma pergunta aqui. Yuri, Regis, e o LinkedIn também deixaram de lado? Não, o LinkedIn ele é mais útil, né? Apesar de ter essa coisa do todo mundo, todo mundo ama ser demitido, apesar disso ele é muito mais útil. Só que o LinkedIn pode ver que ele tem a questão de pagar, né? Ele tem uma outra dinâmica, né? E é muito mais focado. O LinkedIn não é tão ruim, não. Né? Normalmente a gente. Só que ele também não tem crianças, né? A gente pesou o lado aqui para redes sociais e os seus problemas com crianças. Né? O LinkedIn não teria crianças, mas o LinkedIn eu acho legal, assim. Bem, é que pra gente que é acadêmico, o currículo Lattes vale mais. Mas eu imagino que uma pessoa do corporativo, o LinkedIn vale bastante a pena. Uhum. Sim. Eu não deixei ele de lado, mas também não movimento muito. Enfim, essa live vai ficar gravada, gente. Assistam muito, principalmente quem tem filho, porque é muito importante. Marcinha entrou agora. Assista também, amiga. Você é prof. Muito interessante aqui todos os insights e as discussões. Último comentário do Júnior Pereira. E eu vou encerrar para te liberar. que eu sei que o seu dia foi intenso hoje. Foi. Parabéns pela live, Sharon e professor Rodrigo. Essa live foi sensacional para pensar mais a respeito de tudo isso e da vida. Sucesso sempre. Parabéns pelo debate e gratidão. Obrigada a você, Yuri. Obrigada, Júnior, Pedro. Obrigada, Murilo. Obrigada a todos. Obrigada, prof. E até mais. E é isso. Sexta-feira você tem aula comigo. Tem bastante coisa para ler até lá. Isso. Para o seu azar. Brigadinha. Eu gosto, não é azar não, pior que eu gosto. O pior. Sei. O bom. Tchau. Tchau, tchau.